Que a graça e a paz do Senhor Jesus possa permanecer sobre as nossas vidas. Estamos iniciando a nossa live de quinta-feira. Mais uma vez, grata ao Senhor pela oportunidade de nós podermos desvendar, digo sempre assim, algum texto, alguma passagem das Escrituras que possa nos trazer entendimento, que possa nos trazer compreensão e possa nos ajudar a avançar na compreensão da palavra de Deus. Hoje eu quero falar sobre quando Deus te planta no deserto. Muitas pessoas não sabem discernir a razão pela qual elas estão passando momentaneamente. Uns vão dar esse privilégio do momento em que você está passando a ser uma ação demoníaca, maligna, uma, uma perseguição. Às vezes nós vamos denominar que sejam pessoas, situações, coisas, ambientes, autoridades que estão sobre nós, e na maioria das vezes não é nada disso. Você fez uma entrega ao Senhor, você colocou sua vida nas mãos do Senhor, você aceitou dar o governo ao Senhor, e agora você, ao passar por aflição, ao passar por angústia, ao passar por perseguição, ao passar por luta, muitas vezes você quer desistir, você quer fugir, você quer sair do lugar aonde Deus possa ter colocado você. Você vai entender que o deserto é um lugar não de reprovação, mas é um lugar de aperfeiçoamento. É um lugar de lapidação. Muitas vezes o Senhor nos encontra, é como encontrar um diamante bruto, um diamante natural. Ele vai precisar ser trabalhado, ser lapidado, muitas vezes cortado. No processo do corte da lapidação, há aquecimento em altíssimo grau. E às vezes, quando estamos nesse processo, nos sentimos reprovados, nos sentimos, às vezes, esquecidos. Olha, tem desertos que, mesmo você no meio de uma multidão, você vai se sentir sozinho. No deserto, quem está no deserto, tudo que acontece ao seu redor, ele acha que foi para ele, foi uma indireta, é porque o pastor não gosta mais de mim, aqui ele não confia mais em mim. Olha, se o seu nome for citado até por elogio, a pessoa vai, às vezes, embora do culto, triste, porque ele ouve, ele percebe totalmente o contrário daquilo que foi dito. Às vezes foi dito em seu favor e ele recebe aquilo como se fosse contra. Talvez hoje você possa compreender que quando Deus te plantar no deserto, e o bom disso é que mesmo você concordando ou discordando, fugir você não consegue. Você tem vontade de abandonar o ambiente, de abandonar os amigos, de abandonar a família, olha, de abandonar o casamento, de abandonar o ministério, desaparecer. Mas Deus não permite. Por quê? Porque eu já disse aqui, Deus, da hora que eu dei o tema desta live de hoje. Quando Deus te plantar no deserto. Uma planta não consegue auto-sabotar, a se arrancar de um lugar e ir para outro lugar. Quem faz isso é o viticultor. Quem faz isso é quem plantou a planta. Então, para entendermos este assunto, e eu sei que eu vou ajudar muitas pessoas hoje, esta live vai ser como uma resposta de Deus para muitas situações, para muitas pessoas. Eu tenho analisado esse texto há muitos anos e esses dias agora fui inspirado a fazer uns apontamentos. Então eu busquei os recursos que eu já tinha outrora aplicado em mim e vou procurar dar a você esses
essas aplicações como uma ajuda. Não é autoajuda. Hoje a live é com a ajuda do alto. Acredite nisso. Gênesis capítulo 26 é o capítulo em que está registrado uma passagem que acontece com Isaac. Eu vou usar apenas os 3 primeiros versículos, mas você pode posteriormente estar, ou até agora mesmo, enquanto você assiste, acompanhar o texto lendo na Escritura, que vai te trazer clareza maior do que vamos tratar, porque eu vou mencionar várias vezes aqui os capítulos anteriores e posteriores, o texto e o contexto desta história, e se você não o conhece, você vai acompanhando pela Escritura. Gênesis capítulo 26, versículo 1 a 3. E já aproveitando, convidar você para conhecer o nosso discipulado financeiro. Hoje nós teremos uma aula que eu acredito que será uma das melhores aulas que eu já ministrei, se tratando do tempo, se tratando do princípio da observância do tempo. E convido você, se você ainda não conhece, você vir conhecer. Talvez até o final desta live eu te dê uma oportunidade de você assistir uma aula experimental, uma aula gratuita, que pode ser a de hoje. E eu tenho certeza que a aula de hoje vai ajudar a tirar pessoas que estão travadas, presas, indecisas, muitas que estão regredindo, a encontrar direção e saber ler o tempo de Deus. O Salmo 90:12 diz que nós precisamos saber contar os nossos dias para encontrar corações sábios. Então hoje vai ser uma aula tremenda, aonde você vai encontrar que o tempo é a maior moeda que Deus deu para nós na terra como prosperidade. Saber usar esta moeda com os tempos determinados que Deus nos deu. Impossível você não avançar, prosperar, crescer e ir adiante. Tá bom? Mas vamos à live de agora. Quando Deus te planta no deserto. Gênesis capítulo 26, 2 e 3 diz: Houve naquela região uma época de grande escassez de alimentos, como ocorrera no passado. Ó, veja que isso era recorrente, como ocorrera no passado, no tempo de Abraão. Por esse motivo, Isaque foi até a cidade de Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e o orientou: Não desças ao Egito, fica na terra que eu te indicar. Habita nesta terra, eu estarei contigo e te abençoarei, porque é a ti e à tua raça que darei todas estas terras e manterei o juramento que fiz ao teu pai Abraão. E o texto vai relatar que ele ficou nesta terra. Ele ficou no lugar, mesmo estando num momento de escassez, de seca, em um momento em que ninguém estava colhendo, ele passou a colher. Ele plantou e colheu. E o texto vai dizer que ele colheu a 100 por um. Eu não vou dizer que eu vou desmistificar o 100 por um, mas eu gostaria que você olhasse para o texto, não apenas com o olhar de encontrei um segredo, agora eu vou conseguir arrancar algo de Deus. Preste atenção. Todos plantavam e não colhia nada. Há um tempo atrás eu saí aqui com um irmão que congregava comigo, hoje ele não congrega mais, o Fernando Guelder, e nós fomos aqui a uns 30 quilômetros, onde ele tinha uma plantação de soja, e lá num raio de 2 ou 3 quilômetros, no máximo, nós arrancamos 20 pés de soja. Trouxemos aqui para casa, sentamos aqui e começamos a contar os grãos de soja que tinha naqueles pés. Cada pé tinha entre 80 ou um pouco mais de 100 grãos. Tinha sojas com 3 grãos, tinha bages com 2 grãos e tinha bages com 1. Somamos os 20 pés
e deu uma média de 205 grãos por pé. Mas você lembra que para ter um pé de soja com 205 grãos, é necessário plantar apenas um grão. Então, eu poderia dizer que o Fernando estava colhendo a 200 por um. Entenda o que eu quero te dizer. Que o deserto não é o lugar em que você vai explodir na prosperidade. O deserto é um lugar onde Deus vai te proteger da crise. Presta atenção. Por isso ele nos leva para o deserto, mesmo em tempos que não é de crise. Por quê? Porque quando a crise vier, e pode ter certeza que ela virá. Por que o senhor sabe disso? Porque ela já veio outrora. Assim como o texto diz que havia naquela terra algo que já havia acontecido outrora nos dias do pai de Isaac, que era Abraão. O que significa que o que Salomão escreve em Eclesiastes, que o que há já houve, e o que haverá também já houve. Por isso o homem tem que intentar colocar o seu coração a conhecer os mistérios de Deus. Então, quem estava plantando naqueles dias junto com Isaac, plantava, vamos pensar que colhia a 80 por um, a 50 por um, a 200 por um. Agora, quem plantava não colhia nada, nada. E ele colhia a 100 por um. Esse 100 não é 100 vezes mais. Porque, naturalmente, quem plantava outrora, plantava e colhia a 100. Agora, alguém está colhendo a nada, não está colhendo. Se fosse 100 vezes mais, ele plantava um e colhia 100.000. Ele plantava um e colhia 100. Para ele, a terra estava devolvendo naturalmente. Para os demais, a terra não estava devolvendo nada. Preste atenção. Mesmo em tempo de crise, você que tem uma aliança com Deus, você que vive a vontade de Deus, não vai perecer. O deserto não é para você perecer. O deserto é aonde a gente aprende a depender de Deus. Então, aonde ninguém está colhendo, eu sou capaz de colher. Por quê? Porque a terra e o céu só pode negar a sua virtude, o seu vigor, a sua força, quando um homem está em pecado. E preste atenção, quem está em pecado não está em deserto, está sepultado. É diferente. Uma pessoa morta espiritualmente é diferente de alguém que está vivendo no deserto. E aqui já começa você a abrir o seu entendimento, porque tem pessoas que está reagindo como se ela estivesse morta. Ela não vê a proteção de Deus, ela não vê a provisão de Deus, ela não vê a direção de Deus no deserto em que ela está passando. Mas Deus não tirou a vida, Deus não tirou o pão, Deus não tirou a água. Ele está permitindo que sejamos afligidos por uma razão. Deuteronômio capítulo 8 diz que o Senhor nos conduz para o deserto para conhecer o que está no nosso coração. Pastor, mas faz muito tempo que eu estou nesse deserto. Posso falar? Você escreve aí no comentários se eu falar e não fica bravo comigo. O tempo de permanência do deserto não é literalmente só responsabilidade de Deus o tempo em que você fica no deserto. É claro que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol. Hoje, na nossa aula do discipulado às 21 horas, horário de Brasília, eu vou falar sobre o tempo et, que é Eclesiastes capítulo 3, porque nós confundimos muito. Tudo que acontece, a gente refere a Eclesiastes 3. Eclesiastes 3 está falando do tempo em que o homem não tem poder sobre ele para alterar os resultados. Tempo de nascer, quem determina? É Deus. Tempo de morrer, quem determina? É Deus.
Tempo, no sentido de Eclesiastes 3, são aquilo que está determinado por Deus. Deus determinou que eu passasse por um deserto para conhecer o meu coração. Então, é vontade de Deus que eu passe pelo deserto. Olha bem o que eu vou dizer. O povo de Deus sai do Egito e permanece 40 anos no deserto. O Filho de Deus é levado ao deserto e ele só passa 40 dias. Mas por quê? Porque em 40 anos Deus não teve o governo do coração daquele povo. E Jesus já entrou no deserto, não foi empurrado por Faraó nem por demônios. Ele foi atraído ao deserto. Ele foi porque ele entendia que na vida dele haveria um tempo em que ele deveria passar por um deserto. Mas o pai, conhecendo o coração dele, viu que em 40 dias era o suficiente o tempo dele permanecer no deserto. Por quê? Porque Deuteronômio 18, 8, perdão, diz que Deus nos leva para o deserto para conhecer o que está no nosso coração. Ei, esse conhecer o que está no nosso coração não significa que Deus não saiba o que está no nosso coração. Esse conhecer o que está no nosso coração é que se você entrar no deserto com mágoa, você só sai de lá quando você expelir a mágoa e brotar amor. Se você entrar no deserto com máscara, com engano, você vai permanecer no deserto até quando você sair do engano, da falsidade, para a verdade. Se você entrar para o deserto e no seu coração tem adultério, você só sai do deserto quando Deus conhecer o seu coração e ver que o adultério saiu e que a fidelidade chegou, que a mentira saiu, que a verdade chegou, que a falsidade saiu, que agora a realidade chegou. Então, estar no deserto é por Deus. O tempo que eu fico no deserto vai depender da minha conversão, vai depender da minha transformação. Tem gente que está no casamento e o casamento dele é um deserto. Quanto tempo, pastor, vai durar o deserto? Até o dia que você decidir amar o seu cônjuge incondicionalmente. Por quê? Porque no dia que você fez uma aliança de casamento, você fez uma aliança de casamento para ser amado, como a igreja é amada por Cristo. Mas também você entrou no casamento para amar o seu cônjuge, como Cristo amou a igreja. Ao ponto que o texto de Efésios diz que o Cristo apresenta a igreja, a sua esposa, a sua noiva, sem defeito. Então, enquanto você não mudar acerca do que você diz do seu cônjuge, esse deserto não acaba. Por quê? Porque Deus conhece o seu coração e o seu coração não mudou. Quando eu entendi que eu só fico em uma condição, em uma situação, até a hora que eu decido mudar o meu coração. Eu tive impasse com a liderança, a minha liderança, e ela é até hoje a mesma. É o pastor Davi Grubert. Até que um dia eu chamei o pastor Davi aqui na minha casa. Chamei os líderes da minha igreja. E eu disse, pastor Davi, eu prometo que a partir de hoje nós não teremos mais dificuldade. Porque eu estou decidido, assim como eu decidi amar a minha esposa, e quem me conhece há um dia, há um mês, há um ano, há 10 anos, há 20 anos, eu estou casado há 35 anos. E me converti quando eu estava no terceiro para o quarto ano de casamento. Eu decidi, no primeiro ano de casamento, que eu nunca mais falaria defeito da minha mulher. E ninguém já ouviu da minha boca um defeito da minha esposa.
Pastor, ela não erra? Erra. Mas não é a minha boca que vai contar para os outros o erro dela, a falta dela, a fraqueza dela, a debilidade que ela tem. Da minha boca, eu decidi que eu só vou dizer dela o que for positivo, o que for agradável, o que trouxer louvor, o que trouxer honra a ela. Sabe o que isso aconteceu? Irmão, eu estou 35 anos casado. E nosso casamento? Nós já entramos na fase da menopausa, eu acredito que já está até saindo nessa fase. Coisas que poucos homens dão conta de suportar passar essa fase. Eu passo sorrindo, eu passo cantando, eu passo elogiando, eu passo amando, eu sinto falta dela, eu preciso dela, eu amo ela, eu sou apaixonado por ela, eu sinto falta dela se ela não estiver em casa. E por quê? Eu descobri. Eu é que decido em que estação vai estar o meu casamento. Então, eu posso ter no deserto a visitação de Deus, porque o deserto é aonde milagres acontecem. Mas é preciso mudarmos de visão, mudar a nossa fala, mudar o nosso coração, mudar a nossa mente. Agar estava morrendo no deserto com seu filho Ismael a poucos metros de distância. Quando ela mudou a leitura do seu coração, o anjo apareceu para ela e disse: Ô Agar, olha ali onde está o poço. Ei, você pode estar morrendo no deserto ao lado do sobrenatural de Deus, porque ele não te levou para o deserto para te abandonar. Deus te leva para o deserto para te direcionar. Escreva isso em nome de Jesus. O deserto não é abandono, o deserto é direção de Deus. Agora, não confunda estar no deserto com estar na mão de Satanás. Não confunda Deus estar te trabalhando em você com o diabo estar tocando em você. Porque o diabo não te leva para o deserto, ele te leva para o inferno, que é muito diferente. Mas se você foi atraído por Deus, se você está no lugar onde Deus quer que você esteja, se você está falando aquilo que Deus quer que você fale, se você está fazendo aquilo que Deus quer que você faça, se você está na vontade de Deus e você está passando por aflição, por um deserto, então aceite a direção de Deus. Olhe para dentro de você mesmo. Mude o seu coração onde for necessário, que você vai ver que um deserto de 20 anos pode se terminar em 2 dias. O deserto não é abandono. O deserto é direção. O texto começa com um cenário difícil. Havia fome naquela terra. A fome aqui não é apenas física, é ausência de recurso, de esperança e saídas visíveis. Naturalmente, o Egito, terra fértil, com rica, com rios, com fartura, parecia a melhor opção no caso de Isaac, ao invés de ficar em Gerar, ir para o Egito. A maioria dos cristãos, na hora do deserto, ao invés de mudar de posição, eles querem mudar de geografia, eles querem mudar de aliança, eles querem mudar de cobertura, eles querem mudar de direção, eles querem mudar de função. Ei, escute aqui. Essa é a proposta de Satanás, fazer você fugir do deserto. Você foge hoje, vai ter que rodar e voltar no mesmo lugar novamente. Então, normalmente, quando estamos quando estamos passando por um deserto, você vai escutar uma proposta. Satanás vai oferecer a você uma saída. Vai para o Egito. Volta para o mundo. Volta a beber. Volta a usar droga. Volta a prostituir. Faz igual o mundo.
Deus te trouxe aqui nesta live para você ouvir. Não desça para o Egito. Não volte para o Egito. Não troque a aprovação de Deus pela escravidão de Satanás. A escravidão de Satanás é morte. A aprovação de Deus é direção. Em outras palavras, não busque refúgio daquilo que o mundo oferece. Espera em Deus. Espera mesmo que tudo pareça estar seco, tudo pareça estar desértico, tudo pareça estar perdido. Mas se você está fora do pecado, Deus está trabalhando na sua vida. Aceite o deserto, porque o deserto não é abandono. O deserto é direção. Quanto tempo eu vou permanecer nessa situação, bispo? Até eu mudar o coração. Tem gente que está no deserto financeiro. Ele não dizima, ele não primicia, ele não oferta, ele não faz um voto, ele não faz uma generosidade. E ele espera que Deus muda esta situação para ele sair desta condição. Ei, eu estou aqui para te dizer, enquanto você não mudar o coração e decidir que primeiro você vai ser um fiel dizimista, um fiel primiciador, um generoso, alguém que está disposto à obediência total, e Deus vê essa mudança no seu coração, você não sai de onde você está. Preste atenção. Você precisa, você precisa entender isso se você quiser sair de onde você está para chegar aonde você deseja chegar. Tem gente que vai nascer no deserto e vai morrer no deserto. Houve uma geração que pereceu no deserto. Por quê? Porque não mudou o coração. E Deus nos leva para o deserto para conhecer o que está no nosso coração. A terra seca é onde Deus revela o seu poder. Deus diz a Isaac: habita na terra que eu te disser, e te abençoarei ali. O deserto, o lugar de falta, é transformado num palco de abundância quando Deus é quem planta você ali. Isaac ficou, Isaac confiou, Isaac semeou em meio à terra seca e Deus fez prosperar 100 vezes mais. Está escrito em Gênesis 26, 12. Deus não precisa de um cenário perfeito para agir. Ele precisa apenas da nossa obediência perfeita para ele transformar as nossas condições, as nossas situações. Deus não precisa estar no paraíso para ele te oferecer coisas boas. Deus pode te oferecer coisas boas no deserto. Quando? Quando ele encontra um coração bom. Mateus capítulo 12 vai falar da parábola e a Bíblia diz que é a mais importante das parábolas, à beira do caminho, entre espinhos, nos pedregais e em uma terra boa. E quando Jesus vai explicar em particular esta parábola aos seus discípulos, ele vai dizer o seguinte: o que quer dizer esses quatro terrenos, esses quatro tipos de, de terrenos? Ele vai dizer: isso é o coração. O terreno é o coração. Ei, presta atenção. Se eu estou em uma região, se Deus me plantou no deserto para descobrir o que está no meu coração, se eu transformar o meu coração em uma terra boa, o deserto invisível, o deserto palpável, a falta de recurso, a falta de alimento, a falta de vestimenta, a falta de saúde, a falta de alegria, a falta de paz, não é problema. Desde que o coração não seja deserto, não seja pedra, não seja à beira do caminho. Se o meu coração recebe a palavra e ela pode produzir a 100 por um no meu coração,
A 100 por um vai produzir nas finanças, a 100 por um vai produzir na unidade, a 100 por um vai produzir no ministério, a 100 por um vai produzir na saúde, a 100 por um vai produzir em todas as áreas da minha vida. Mas se Deus plantar você no deserto e olhar para o seu coração e o seu coração for petrificado, vai determinar o resultado aonde você vai permanecer. Se for à beira do caminho, aonde Satanás vem, os pássaros vêm e roubam a palavra, você vai permanecer nesse cenário. Se for nos espinhos, aonde você resiste à palavra de Deus, Deus está falando com você. Muda a sua alimentação, comece a observar os meus princípios, olhe para o meu Shabat, olhe para as minhas festas, olhe para o arrependimento, olhe para a confissão, olha para a santificação, e você resiste tudo isso. Não reclame, porque Deus não vai tirar você do deserto que você está, porque o coração do homem é que determina a condição em que ele vive aqui nessa terra. Eu podia parar toda a introdução. Essa live vai terminar quando começar a aula 21 horas. Eu tô carregado e eu vou socar tudo. Mas eu já trouxe entendimento a você que você pode se converter só com o que eu ouviu agora. Pastor, por que eu estou no deserto? Se Deuteronômio diz que ele me leva para o deserto para saber o que está no meu coração. Então, o meu coração determina a situação fora. Isaac, fique aí. Ele ficou. Ó, Deus colocou a semente, pastor Antônio Azevedo, no coração de Isaac. E o coração de Isaac era uma terra boa. Que a Bíblia diz que produz a 100 por uma terra boa. Ele teve 100% de obediência dentro e 100% de colheita fora. Tô entendendo, pastor, por que a semente produz a 30, 60 e 100. É o seu nível de obediência. Pastor, e quando a terra é boa, uma parte, a outra é deserto. Aí você está no semiárido, crente meia boca. Pastor, coisa para mim tá difícil, pastor, o céu tá fechado. Ei, céu fechado é coração fechado. Olha, eu não sei se você conhece alguma região aonde você vai encontrar um lajedo. Normalmente nos planaltos mais altos você vai encontrar lugares assim. Eu conheço regiões aqui no Mato Grosso que você anda por quilômetros, não tem uma planta. Às vezes, em tempo quando chove, às vezes naquelas pedras tem algumas bacias. Às vezes já secou, mas ali não tem terra, é pedra. Jesus está falando de um coração que é desse jeito. Pode cair a semente que for em cima dessa terra, que não vai nascer. Eu acredito que você já entendeu que essa live pode mudar a sua história. Pastor, por que não muda? Olha, eu tenho 35 anos, 30, perdão, eu trocando aqui. Eu me converti em 94, 31 anos, 32 anos, que eu prego o Shabat. Pois eu tenho gente que convive comigo, que mora na minha casa, que está todo dia na minha mesa, que não guarda o Shabat. Eu prego sobre a alimentação. Eu não deixei de comer porco, comer camarão, comer comida impura, porque faz mal ou faz bem. Não. Eu entendi que o alimento muda o estado do meu corpo. Ou o meu corpo vai estar puro, ou o meu corpo vai estar impuro. Pois eu tenho gente que congrega comigo há 20 anos. Eu tenho gente que convive comigo desde que eu nasci, que ainda diz, não, eu não largo do meu porquinho. Mas também você não sai da situação que você está. Conheço gente cheia de caroço, com brocha, com problema de próstata, com depressão, com hemorroida, com tudo quanto é tipo de porcaria. E pode chamar o Papa para orar por esse infeliz, que ele não converte. E Deus não opera. Por quê?
Porque o milagre do deserto está condicionado ao coração. Muda o coração, que o deserto vira um oásis. Você pode transformar o deserto em um jardim do Éden. Mas também você pode ser plantado num jardim e transformar esse jardim em um deserto. O Egito, Deus recomenda, não volte para o Egito. Ei, você não fez uma aliança comigo? Por que você quer as leis do Egito? Por que você quer os conselhos do Egito? Por que você quer a influência do Egito? Por que você lê a Bíblia e diz assim, mas eu não penso assim, eu não acho assim, eu acho que deveria ser diferente? Ei, quem é o Senhor mesmo? Quem é o Senhor? É você? Então faça um paraíso para você, ué. Já que é você que determina o que faz e o que não faz, por que você mesmo não muda a sua situação? Já que você acha que não precisa de Shabat, não precisa de lei, não precisa de Moisés, não precisa de obediência, por que é que você não muda a sua situação? Você é um imbecil. E olha que eu tô calmo, hein? Porque não te falta outra coisa, te falta é neurônios. Porque você tá vendo que fazendo do seu jeito não muda. Mas se você mudar o coração e deixar a palavra entrar no seu coração, na medida que ela produzir obediência no seu coração, ela vai produzir resultado nas áreas da sua vida. Tem pastor que vai suicidar de tanta pressão que ele arrumou. Por quê? Porque ele foi mexer com o inferno, com a vida desordenada. Nem dizimistas eles são. Vivem sozinho. Mas Deus não diz para você andar sozinho. A Bíblia não diz que você está livre você pode ensinar os outros, mas você não precisa praticar. Aí o coração dele é que produziu o deserto. Ah, mas eu estou trabalhando para o Senhor. Irmão, no deserto você não trabalha para o Senhor. Você trabalha por você. Porque quando o deserto virar um paraíso, Deus trabalha por você. Não precisa você trabalhar. Porque Deus criou o homem no sexto dia, no sétimo dia o homem descansou, e no oitavo dia o homem levantou e foi desfrutar do jardim que Deus tinha plantado para ele. Deus mudou? Não. Deus ainda é o mesmo? É. E por que é que você tem que viver nessa dureza toda? A dureza está no seu coração, porque tem coisas que você decidiu que não obedece. Você decidiu que você não pratica. Você decidiu que não concorda que é daquele jeito. Não, por que que tem que ser sábado? Por que que não pode ser o domingo? Não pode ser o domingo porque foi o homem que criou esse dia do descanso. E até quando você vai ficar resistindo? Então não reclame. As pessoas vêm fazer aula de finanças comigo pensando que eu tenho passe de mágica. Quando chega aqui, eu vou tratar do seu caráter, eu vou tratar da sua obediência, eu vou tratar da sua aliança com Deus. Por quê? Porque quando a palavra entrar no coração e achar terra boa, do tanto que ela produzir de transformação em mim, ela vai produzir externamente do que eu preciso. Mas você vai ouvir sempre uma voz. Quando Deus diz, ó, fica aqui, faz assim, viva assim, o Egito vai dizer para você que não precisa de tudo isso. O Egito representa o conforto que nós acomodamos. No simbolismo bíblico, o Egito representa o lugar de dependência humana, o lugar do sistema mundano, o lugar da falsa segurança. Ir para o Egito era normal. Todo mundo que passava necessidade corria para o Egito, porque o Egito tem o Nilo. O Egito tem uma grande vertente de água e ele tem os lugares áridos ou regados pelo Nilo, que sustentava, além do Egito, sustentava os demais que vinham. Essa região era conhecida como Gozém. Só que isso é uma falsa segurança. Então, quase todo mundo daquela região, quando vinha uma crise, corria para o Egito. Era o caminho que muitos tomavam. Mas Deus nos chama para um caminho diferente. Um caminho de fé, onde não vemos, mas cremos. Um caminho de confiança, onde não sentimos, mas obedecemos. Um caminho de relacionamento.
não de recompensa imediata, mas de um legado produzido na presença de Deus, por temor, amor, fidelidade e obediência àquele que nos chamou. A verdadeira bênção não está no lugar, está na presença. Se eu estiver no deserto e Deus estiver em mim, o meu deserto florescerá. Há uma promessa. Se eu estiver no deserto e Deus estiver em mim, a Bíblia diz que vai nascer fontes de água no deserto. Ei, Balaão avisou o rei Balaque dizendo para eles: ei, não adianta eu amaldiçoar esse povo. Deus abençoou esse povo ao ponto que a água nasce nos baldes do povo de Deus. Ei, você pode estar num deserto, onde está seco, aonde está tudo perdido, aonde está tudo praticamente morto. Deus faz nascer uma fonte de água dentro de um balde. Talvez você esteja caçando uma cisterna no Egito e Deus está dizendo para você: eu quero sustentar você na minha presença. E aonde é a presença de Deus, pastor? Como eu encontro a presença de Deus? A presença de Deus tem uma porta para entrar. Qual é a presença? Como eu entro na presença de Deus, pastor? A porta que eu entro na presença de Deus, eu abro a porta chamada obediência. Habita na terra que eu te disser, e eu estarei contigo. Isaac obedeceu e encontrou a presença de Deus. Deus está presente. Presta atenção. Se Deus está presente, você entra na fornalha e Deus te livra do fogo. Se a presença de Deus estiver com você, você entra na cova dos leões e Deus te livra do leão. Se você estiver na presença de Deus, você entra no dilúvio, mas Deus é a sua arca segura. Preste atenção. A verdadeira bênção não está na geografia, mas na companhia divina que você tem. Deus disse a Isaac: eu estarei contigo, eu te abençoarei, mesmo do deserto, mesmo sem entender tudo, mesmo quando tudo diz para você desistir. É a presença de Deus que transforma qualquer lugar em terra prometida. Ei, quando você tiver a oportunidade em Israel e você vê a geografia do Estado de Israel e você lê o que está escrito, que eu vou te levar para uma terra que manda leite e mel, lá você não vai encontrar leite, lá você não vai encontrar mel, lá você só vai encontrar montanhas, você só vai encontrar areia. Pastor, mas por que é? É porque nesta caminhada de ir de onde estava, sair do Egito, para ir aonde Deus quer, e encontrar a vontade de Deus, você pode estar no deserto que vai ter mel, você pode estar no deserto que vai ter leite, você pode estar no deserto que vai ter vestimenta, você pode estar no deserto que haverá calçado, se você estiver no deserto haverá nuvem para ter sombra, vai haver o frio, vai haver calor pela nuvem. Preste atenção, no deserto a Bíblia diz que o calçado crescia nos pés dos hebreus. A roupa crescia. Pastor, o que quer dizer isso? Saiba que naquela época não havia as confecções, não havia as fábricas. Então uma roupa levava muito tempo para ser confeccionada. Sabe qual era a provisão de Deus? Ao invés de Deus dar uma roupa nova, Deus dava a conservação da roupa. Aí o corpo crescia, Deus fazia a roupa crescer no corpo, o calçado nos pés. Num deserto onde ninguém pode plantar porque não colhe, mas o coração está voltado para Deus. Quando eles acordavam pela manhã, o pão estava sobre a terra. Era só juntar o pão e comer. No deserto é muito difícil. A seca. Pode ser que dentro de um grande deserto você encontre um poço ou outro. Mas a Bíblia diz que quando Miriam dançava e tocava os seus tamborins, cantava e dizia: sobe, ó poço, sobe.
Sabe o que isso significa? Leia a Bíblia com os olhos da fé, com os olhos espirituais. Deixa Deus te mostrar o que ele está dizendo. É que eles estavam no deserto, mas quando eles adoravam, a água subia. Eles saciavam a sua sede. Ei, o que está acontecendo? Você só reclama de tudo e de todos. Está na hora de você mudar o quadro desse deserto. Como, pastor? Comece a adorar a Deus, comece a dançar na presença de Deus, comece a glorificar a Deus, pastor, mas o senhor não sabe como está aqui. Eu não sei, não quero saber. Eu estou dizendo para você como é que você transforma o seu deserto, ou morre nele. Talvez você esteja hoje em uma terra seca, em um deserto, emoções áridas, finanças em crise, relacionamentos defeituosos, a chamada ministerial em silêncio e o desejo de fugir, o desejo de ir para o Egito, o desejo de voltar para o velho mundo, o desejo de procurar um caminho mais fácil, talvez uma situação mais confortável, mas ouça a voz de Deus. Eu vim aqui hoje como um profeta. Fica nessa terra, não desça para o Egito. Não, olha, Deus está com você. Não é a geografia que determina a presença de Deus, é o coração do homem. E Deus está dizendo: eu não te abandonarei. O deserto não é castigo, o deserto é um convite. Pastor, que loucura é essa? É um convite para você confiar, é um convite para você amadurecer, é um convite para você ver o milagre onde antes havia apenas poeira. Por que o deserto é um convite? Porque ele diz: se atentamente ouvires a minha voz, tendo cuidado de fazer conforme quanto tudo nele está escrito, não se desviando nem para a direita nem para a esquerda, certamente que todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. A colheita não está determinada à geografia, não está determinada ao governo, não está determinada ao ministério. Ou a minha colheita está determinada à minha obediência. Se a minha obediência é 100 por 1, é 100%, a minha colheita é 100 por 1. Mas se você obedece a 30, não venha reclamar porque você não colhe a 100. Se você anda escolhendo o que fazer e o que não fazer, aonde obedecer e aonde não obedecer, não reclame do deserto que você está. E já vou te avisando, você vai morrer nele, você vai ser enterrado nele. E até o pouquinho que você tem ainda vai ser transferido para outro. Às vezes Deus nos planta no deserto para que as nossas raízes, as raízes da nossa fé, possa crescer profundamente procurando a palavra. Às vezes nós estamos na igreja, às vezes nós estamos sendo ministrados, às vezes nós temos oportunidades e nós desprezamos. Sabe o que Deus faz? Deus nos tira da beira do ribeiro e nos leva para os lugares áridos para fazer você sentir necessidade da presença dele. O deserto é o lugar onde o maná cai do céu e a rocha verte água viva. Foi no deserto que Israel viu a glória de Deus sobre a montanha. A nuvem desceu, a terra tremeu. Foi no deserto que Jesus venceu a tentação, dizendo para Satanás: está escrito, está escrito, está escrito. É no deserto que você vai conhecer o Deus que sustenta, mesmo quando nada parece prosperar. Então, se Deus te plantou no deserto, não fuja. Fique, confie. E como eu vou sair desse deserto? Obedeça. Porque assim como a semente produzir no seu coração, o exterior vai produzir também. E prepare-se para florescer aonde ninguém mais acredita que é possível. O Salmo 125, versículo 1 diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Qual é o segredo, pastor? Permaneça.
e aceite a palavra no seu coração como ela é. Faça um teste. Malaquias disse: faça prova de mim. Decida obedecer radicalmente, que você vai ver uma transformação radical na sua vida. Isso eu sou prova viva. Ei, quem eu era e quem eu sou, o que eu tinha e o que eu tenho, o que eu vivia com o que eu vivo hoje. Impossível quem me conheceu não ver a glória de Deus na minha vida, não ver a glória de Deus na minha casa. É impossível quem me conheceu no passado não ver a glória de Deus no meu casamento. Ei, eu cheguei dia 9 de outubro de 94, eu não tinha nome, eu não tinha casamento, eu não tinha família, eu não tinha honra, eu não tinha nada e eu não tinha saúde, eu tinha lepra. 12 anos que eu tinha hanseníase. A minha decisão foi única. E eu disse para Deus sentado no banco da igreja enquanto eu via um menino pregar. Eu com 23 anos, 22 para 23 anos, e esse menino tinha talvez até menos de 20 anos. E ouvindo ele e eu sendo confrontado pela palavra, eu disse: Deus, eu tomo uma decisão hoje. Se o Senhor perdoar os meus pecados, aonde o Senhor mandar eu ir, eu irei. O que o Senhor mandar falar, eu falarei. E o que o Senhor me pedir, eu dou. Essa foi a minha oração. O profeta disse: Ei, você aí. Eu olhei para trás, você de camisa florada que olhou para trás. Deus está me dizendo que você tem hanseníase. E por causa do seu coração, Deus vai te curar hoje como prova de que ele te perdoou. Mas não te esqueça do que você disse para ele. O que o Senhor mandar falar, eu falo. Aonde o Senhor mandar ir, eu vou. E o que o Senhor pedir, eu dou. Estou aqui, sentado aqui, que eu não tenho nada com a sua vida daí. Por que o senhor está aqui? Porque eu senti que o Espírito Santo quer que eu fale, então eu vou falar. Quer que eu faça, então eu vou fazer. Não depende de você me oferecer nada. Pelo contrário, tem muitas pessoas que, quando me ouvem, querem me dar alguma coisa e eu ainda tenho que rejeitar. Não posso nem receber. Por quê? Porque as pessoas não querem obediência, eles querem o benefício. Então tem muita gente querendo comprar a palavra. Acha que se der uma oferta, aquela palavra vai funcionar no coração dele. Não vai. Você tem que receber a palavra e pôr na prática. Vamos seguir. Vamos ver as lições que nós podemos encontrar nessa terra seca. Qual é a lição que Deus quer nos dar? E a lição de Deus é para os filhos que ele ama. Porque no deserto, quem é filho está sendo direcionado. E quem não é filho no deserto está sendo disciplinado. Olha, a mesma ferramenta serve para promoção e a mesma ferramenta para reprovação. Para os obedientes, o deserto é direção. Para o desobediente, o deserto é disciplina, é correção. A expressão terra seca na Bíblia nunca é apenas uma questão geográfica. Ela simboliza momento da vida em que tudo parece estar estagnado, árido, sem fruto, sem respostas. Mas atenção, na perspectiva divina, a terra seca não é punição para o obediente, é preparação. O deserto, a terra seca, para quem está decidido a obedecer, não é punição, é preparação para uma grande colheita que você vai ter. Mas o deserto, na perspectiva divina, para o desobediente, é punição, é correção, é disciplina, é destruição. A Torá, já encontrei na Torá, já citei Deuteronômio 8, no Talmud, que eu leio secularmente, muitos livros ligados à cultura judaica, ambos são unânimes. A fome, a escassez, a crise não são por acaso. Deus prova os justos para levá-los ou para elevá-los. Deus prova os justos para promover. Deus prova os justos para dar a eles recompensa. Depois do período da obediência, virá uma grande colheita. O que isso significa, pastor? A crise não vem para te derrubar, mas para te levantar.
A prova não vem para te enfraquecer, mas para te amadurecer. Deus não te planta na terra seca para te matar, mas para te transformar. Deserto é lugar de transformação. Ah, pastor, eu estou no deserto e não estou vendo nada ser transformado. A questão é que o diabo no deserto vai oferecer para você uma ilusão. Tem gente que entrou no deserto por desobediência e está tentando ver um oásis. Isso é ilusão. Deus te leva para uma terra seca não para te matar, ele te leva para te transformar, porque conforme o meu coração for transformando em uma terra boa, aonde a semente recebe abrigo e ela pode produzir, conforme ela for produzindo dentro de mim, em transformação, o meu exterior também vai sendo transformado. O deserto não desperdiça tempo. O deserto é eficaz para nos trazer as lições. O deserto é um lugar onde nós derramamos lágrimas, às vezes em silêncio. E cada lágrima que cai no deserto é a água que pode estar, ou deveria estar, regando a semente do nosso coração. Olha, a água que sai para fora no deserto é uma água desperdiçada. Porque quando você derrama lágrima em desejo de obedecer a Deus, você está regando essa semente. E quando você derrama lágrima, lamentando a condição em que você está, a água, a semente. Eu fiz um postzinho, está no meu Instagram. A água, a semente, quando ela é regada, pode ser uma gota só. Hoje, aqui na nossa região, na nossa agricultura, eu não sei expressar para você como fala, mas eles têm um tratamento com a semente. Então, um grão de soja, um grão de milho, eles passam um tratamento nele, ele fica assim meio embranquiçado. Na verdade, é uma membrana. Ela é um gel, só que ela está seca. Ela é um gel desidratado. Então, eles passam na semente e desidrata a semente. Aí, quando ela vai para a terra e cai uma chuva, que a chuva toca aquela semente, aquele gel que está ali desidratado, ele recolhe uma quantidade de água. A semente que era pequenininha fica grande porque o gel enche de água. Aí passa a chuva, leva uma semana, leva 15 dias para chover, não há problema. Não é a quantidade de água, é a conservação. E quanto tem de água naquela semente, pastor? Dentro daquele gel? Talvez uma gota, duas gotas é o suficiente para fazer aquela semente produzir, germinar no momento em que não tem chuva. Até as próximas chuvas vir, a semente já nasceu bebendo daquelas gotas que estão naquele gel. Olha que ideia extraordinária. Isso é a ciência. Mas eu posso usar a mesma coisa. Quando você estiver chorando por desejo de obedecer a Deus, você está regando a semente. E o nível do que você se esforça, deseja e chora para obedecer a Deus é o quanto você vai colher no seu exterior. Tem gente que nunca jejuou pelo seu casamento e quer que Deus transforme o seu deserto no casamento. Tem gente que nunca santificou seus filhos e quer que Deus tire os seus filhos do deserto em que ele se encontra. Tem pessoas que nunca regou, nunca se esforçou pelo ministério que Deus lhe entregou e quer que Deus tire ele desse deserto. Tem gente que nunca regou as suas finanças com fidelidade, com integridade, com sacrifício, com os tributos e quer que Deus te tire desse deserto financeiro. Ei, muda o coração, porque quando mudar o coração, Deus muda a geografia. A terra seca é uma academia espiritual,
Os crentes que estão aí barrigudinho igual eu, tá todo mundo querendo ir para academia para fazer ginástica. Não, não. Deus tem uma academia espiritual. Como chama a academia espiritual de Deus? Deserto. Ele não te leva para o deserto. Irmão, eu vi o quanto que as pessoas são. Tem um tal de CrossFit, que você paga mensalidade para correr na rua. Você paga mensalidade para ficar virando pneu, subindo em corda, carregando peso. Não, mano, vai trabalhar de servente pedreiro, vai trabalhar na construção civil, que é a mesma coisa, você ainda ganha dinheiro. Pra quê? Olha lá, eles faltam matar você. Mas você sabe que lá você não morre. Lá você sai fortalecido. Pastor, quando a gente assim tá meio desanimadão, pesadão na fé, meio sem ânimo, o que que Deus faz? Deus te matricula na academia dele. Como é o nome da academia de Deus? Deserto. E eu vou falar para você, hein? CrossFit não chega nem perto de uma academia de Deus. Do tanto que ele vai te amassar, do tanto que ele vai te apertar, do tanto que ele vai te espremer, do tanto que ele vai te sugar. Mas não é para te destruir. É que quando você sair desse deserto, você vai sair fortalecido. Pense nisso. Quem vai para a academia física sente dor, tem que pegar peso, tem que provar resistência. Mas, mas é esse esforço que gera músculo, gera forma e gera força. Da mesma forma, a terra seca, o deserto, é onde sua fé ganha músculo. Sem seca, não tem fé madura. Sem pressão, não há progresso. Sem guerra, não existe vitória. Juízes capítulo 3, 1 e 2, resumindo o texto, diz: E estas são as nações que o Eterno deixou para elas provar Israel. Ei, todo crente que quer crescer espiritualmente, Deus vai colocar uma renca de crente ruim ao redor dele para te perseguir, para te caluniar, para falar mal de você, para zombar, para te resistir. Por quê? Porque está escrito que Deus deixou várias nações para provar Israel. É eles que vão fazer você produzir musculatura espiritual, ganhar força da fé, para você ter a habilidade no seu dia a dia. Então não reclame desses infelizes que estão ao redor de você. Todo pastor tem uma renca de crente ruim, todo crente bom tem algum crente ruim para lhe provocar, para lhe produzir um deserto. Deus poderia ter eliminado todos os inimigos de Israel, mas ele deixou alguns. E deixou por quê, bispo? Para treinar Israel na guerra, para que aprendesse a lutar, para que, quando eles eram pressionados pelos outros povos, eles aprendessem a depender de Deus. Veja que quando Israel era pressionado pelos inimigos, eles invocavam a Deus. Irmão, esses dias Deus mandou um vírusinho aí, um tal de Covid. Olha o que tinha de crente orando nas praças, nas calçadas, nas avenidas, nas portas dos hospitais. Cadê esses crentes? Agora o vírus foi embora, os crentes estão fazendo festa junina, vai celebrar carnaval, vai pro Natal, vai para todo quanto é lado. Ei, Deus vai trazer o, o coach, o professor, para ensinar você a fortalecer sua fé. Põe você. Ei, eu fui chamado várias vezes no hospital aqui, porque quando um desviado ia ser entubado, a primeira coisa que ele fazia era mandar ligar para mim. Tem um menino aqui chamado Cassiano, filho da pastora Luciana, que é minha discípula, caminha comigo. Tá aí desviadão, sumiu. Mas na pandemia, quando o vírus pegou ele, antes de entubar ele, ele mandou me chamar. Ah, o vírus não matou ele? Cadê ele? Depois da pandemia já prostituiu, já amigou, já largou e agora não sei nem onde está. Ei, Deus tem uma academia para você, fique tranquilo. Tem gente que só vai mudar a situação quando mudar o coração. Seu coração é pedra, seu coração é espinho, seu coração resiste à palavra, os espinhos resistem à palavra.
Você está falando a palavra e a pessoa diz: não, isso aí é Velho Testamento, isso aí não vale mais, eu não sou da lei. Ei, você é um espinho e Deus vai botar você, vai amassar você, vai espremer você. Você não sai desse deserto se não mudar o coração. A terra seca é o seu campo de treinamento. O deserto é a academia que Deus matriculou você. Você não entrou porque quis. E você é melhor entrar no ritmo, porque senão você entra no pau. É melhor você fazer do que você perecer. No deserto, você não vai, você é levado. Todo crente obediente é levado ao deserto para ser promovido. E todo crente desobediente é levado para o deserto para ser corrigido. Qual é a diferença, pastor? É que quando o coração prova a obediência, ele sai do deserto com uma promoção. Mas quando cumpre o tempo de você sair do deserto e o coração não mudou, você entra para correção. E qual é a correção? Mais um tempo no deserto. Porque quando você faz um ano de escola e não passa de ano, o outro está na sétima série, foi para a oitava. Mas você foi reprovado, você fica mais um ano na sétima série. Por quê? Porque o deserto é levado para você ser promovido. Mas se terminar o tempo do deserto e você está reprovado, você fica no deserto. E o outro vai embora. Ai, Jesus, não vai dar tempo de eu falar tudo que eu preciso falar. Eu tenho um rascunho aqui com 24 páginas, agora que nós saímos da segunda. Como é que nós vamos fazer para terminar essa live? Presta atenção. O deserto, a terra seca, desmascara as falsas fontes. Isso é sério. O deserto é para desmascarar as falsas fontes. Você que confia no seu braço, você que confia na sua força, você que confia nos seus dons, você que confia na sua habilidade, você que confia na sua malandragem, você que confia na sua esperteza, na sua expertise. Sabe o que Deus faz? Leva a gente para o deserto. Lá não tem como, irmão. No deserto não é espetáculo, no deserto é lágrima. No deserto não é performance, no deserto é adoração. Por isso que eu gosto do Shabat, porque no culto eu posso fingir meu louvor lá na igreja, no meio da multidão, eu posso fingir minha adoração, eu posso fingir até meu choro. Eu, quando era menino, ia para a igreja e não conseguia chorar, eu passava lágrimas, olhava assim ó, e ficava enxugando, fingindo que estava chorando. Eu quero ver você chorar na mesa, no Shabat, na frente da sua esposa. Eu quero ver você fingir uma adoração, um louvor, uma espiritualidade na frente dos seus filhos. Eu quero ver você profetizar e fazer milagre na frente dos seus pais. Então o deserto é para desmascarar. Presta atenção. O deserto desmascara as falsas fontes que nós criamos. Quando tudo seca, você percebe o quanto confiava no dinheiro. Quando tudo seca, você percebe o quanto você confiava no emprego. Quando tudo seca, você percebe o quanto que você confiava nos relacionamentos. Quando tudo vira um deserto, você vai entender o quanto você confiava num controle pessoal. A seca rasga as nossas ilusões. Ela nos força a perguntar: no que ou em quem realmente eu confiava? Ou eu confio? Jeremias 17, versículo 5, a seguir diz: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, será como o arbusto solitário no deserto. Ei, olha o que Jeremias está dizendo.
Você confia na sua força? Deus vai te levar para o deserto. Você confia nos seus relacionamentos? Deus vai levar você para o deserto. Você confia no seu dinheiro? Deus vai te levar para o deserto. Você confia na sua profissão, na sua formação, no seu emprego? Deus vai te levar para o deserto. Para quê? Para desmascarar as suas falsas fontes. Mas Jeremias continua: bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. A seca revela o que é real. Ela nos limpa da autossuficiência e nos chama de volta para a dependência total de Deus. A terra seca é o lugar do milagre. Foi no deserto que caiu o maná. Foi no deserto que saiu água da rocha. Foi no deserto que a nuvem trouxe sombra. Foi no deserto que houve uma coluna de nuvem de fogo para conduzir o povo à noite. A terra seca é onde o sobrenatural se manifesta. Por quê? Porque eu sou levado para o deserto para provar o meu coração. E quando o meu coração atinge o ápice da vontade de Deus, o sobrenatural acontece. Quando o meu coração está 100% para a palavra, para a obediência, para servir, para a lealdade com Deus, o sobrenatural que eu preciso há de acontecer. Por quê? Porque está escrito que pela palavra tudo passou a existir e ela continua tendo efeito. Quando esta palavra encontra guarida no meu coração, então ela vai produzir exteriormente o milagre que eu necessito. Deus cria caminhos onde só há trilha. Ele faz brotar vida onde só há morte. Olha o que o profeta disse, que um vento veio sobre um vale de ossos secos. E o vento, conforme foi soprando, aqueles ossos foram se juntando, osso com osso, e nasceu nervos, nasceu carne, nasceu pele e nasceu vida. Deus pode estar com você no deserto, não é para te destruir, é para transformar. E quando Ele transformar o seu coração da forma que Ele quer, haverá um sobrenatural, porque o deserto é aonde você vai conhecer o poder, a glória, a manifestação, os milagres de Deus. Mas ele só faz isso quando nós confiamos nele, mesmo sem entender. Tem coisas que você não deve buscar explicação, você só deve continuar servindo. Eu saí da minha cidade para a Primavera do Leste depois de 4 anos ouvindo Deus dizendo que ia me tirar da minha cidade. Lá eu ganhava em dezembro de 2003, meu último salário foi US$ 3.830. Vim com a promessa de primavera que Deus estava me trazendo, que aqui Deus tinha um projeto na minha vida, e eu vim confiando, e todo mundo que me conhecia sabia desta palavra. Era Deus me conduzindo. Quando chegou aqui, era para mim ganhar US$ 1.000. Até ontem eu não recebi o primeiro salário, até hoje. Então chegou o dia que na minha casa, eu sendo um pastor aqui nessa cidade, cortou a água, cortou a luz. Não porque eu não paguei, eu dependia dos outros para isso. E quem tinha responsabilidade deixou faltar. O carro ficou parado na garagem porque não tinha gasolina. Eu fui no caixa da igreja, no tesoureiro, para pedir um vale. Eu precisava de 500 naquela época para fazer uma compra razoável. Não tinha 5 para me comprar um pacote de arroz. Eu disse, meu Deus, entrei no lugar errado. O que eu vim fazer aqui? Aonde eu coloquei minha família? Meu filho chegou aqui, hoje ele tem 28 anos, mas ele chegou aqui, ele tinha 7 anos de idade. Ele tinha o cartão com 7 anos de idade, a minha filha com 12. Eles tinham o cartão que quando eles queriam qualquer coisa, eles corriam do supermercado, passavam o cartão. Meu filho chorou na minha frente e disse, pai, me dá um dinheiro. Eu falei, não tem, filho. Então me dá o cartão. Porque na cabeça dele era só passar o cartão, né? Agora secou o cartão também. E agora, volto para trás? Não, Deus traz uma crise no ministério.
e 95% do povo foi embora. Ao invés de eu ir embora também, o que eu fiz? Assumi o ministério, passei a ser o pastor da igreja. Irmão, nós tínhamos 1.540 cadeiras nos cultos no domingo à noite e faltava cadeira para 300, 400 pessoas. Com aquele ribuliço, eu colocava 70 cadeiras e sobrava cadeira vazia. Foi quando eu assumi a igreja. Estou ensinando para você o que é deserto. Eu já fiquei 5 anos sem comprar carne na nossa casa, 5 anos sem comprar roupa. Minha mãe morava a 600 quilômetros da minha casa. Eu passei mais de 5 anos sem lá ver. A Rosana passou mais de 5 anos sem ver a sua mãe, morando a 400 quilômetros de distância. Morava na minha casa um menino chamado Miqueias, que foi um músico que sobrou. E nós, por vários anos, quando a gente conseguiu um recurso, cansei de ir num brechó e comprar para mim e para ele 2 par de roupa, uma camisa e uma calça, por R$ 10. Uma camisa e uma calça, por R$ 10. Então, com R$ 20, nós comprávamos 2 aparelhos de roupa. Para ele dava certo, porque ele era menor, as calças tinham que fazer barra, né? Eu, como era maior, as calças muitas vezes tinha que desfazer a barra para ficar maior. Eu ia para o culto e as pessoas deviam estar pensando assim, o defunto que usava essa roupa aí era, era menor, né? Porque teve que via a costura aberta. Pastor, o que o senhor fez? Eu não fiz nada. Chorei, lamentei, pensei que eu tinha tomado a decisão errada. Pensei que eu tinha estragado a minha família. Pensei que eu tinha cometido o maior erro da minha vida em ter abandonado o emprego seguro. Eu recebi proposta para assumir agência de nível 3 em qualquer lugar no Centro-Oeste. Eu podia ser gerente da maior agência de Goiânia, de Campo Grande, de Cuiabá, de Brasília. Não, mas eu queria fazer a obra de Deus. E aquilo era Deus me atraindo para o deserto. 8 anos nessa cidade. Parece que até minha mãe tinha se esquecido de mim. E pessoas abonadas, pessoas ricas, que no começo ligavam toda semana: tá precisando de alguma coisa, Reinaldo? E eu não tinha permissão de Deus para dizer para eles o que eu estava passando. Nunca recebi, fora da minha cidade, de quem eu pastoreava, nenhum recurso para mudar a minha história. Quando eu assumi o ministério, tinha uma despesa fixa de mais de 50 mil mensal. E naqueles dias, as maiores entradas que dava na igreja de finanças era 3.000, R$ 3.500. Me explica como é que você paga 50 com 3.000. Eu entendi. Eu aumentei a minha contribuição. Ao invés de eu dar 10%, eu passei a dar 20%. Eu não sei te explicar, mas se eu te mostrar nos papéis, você não vai nem acreditar como foi que eu saí dessa situação. E quando venceu um ciclo de 7 anos, a coisa começou a mudar. Nunca dependeu de quantos crentes um pastor tem para ele prosperar. Não é uma igreja grande que faz um pastor próspero. O que faz um pastor próspero é o quanto o coração dele recebe da palavra, o quanto o coração dele é bom para receber a palavra, o quanto o coração dele é terra boa. Quanto mais um pastor vive o que está escrito, mais Deus sustenta ele. E hoje, já se passou tantos anos, hoje a gente ainda não tem um terço dos crentes que a gente tinha em 2005. Lá no deserto, Deus encheu várias igrejas da nossa cidade. Você vai falar o quê? Aí depois que você sai do deserto, que você vê a promoção de Deus, porque você permaneceu fiel, aí você vai entender que era necessário passar. E que não foi o diabo que promoveu tudo aquilo, foi Deus, era o comando de Deus.
E aí a gente tá tão amoidinho, assim, tá tão aquebrantado, que você diz, Deus, se o Senhor quiser, se for para a glória do Senhor, pode me levar de novo para o deserto. Só que aonde você passou, sendo provado e foi aprovado, nunca mais você passa aquela prova novamente. Eu tenho 53 anos e eu entrei na escola com quase 10 anos de idade. Então, há 43 anos atrás, eu fiz a primeira série. Entrei no meio do ano, que a gente veio da roça. Eu entrei no meio do ano. Minha mãe conversou com a coordenadora e eu fiz uma prova para a primeira série. E o meu irmão fez uma prova para a segunda série. O meu irmão nunca fez primeira série. Porque quando a gente chegou na escola, minha mãe já tinha ensinado a gente ler e escrever. Só porque por causa da minha idade, eles não deixaram eu ir para a segunda série. Mas o meu irmão tinha 2 anos mais do que eu. Meu irmão fez uma prova e entrou direto na segunda série. E o que o senhor quer dizer com isso? Que vocês é inteligente? Não, Deus nos ajudou. O que eu quero dizer é que eu já fiz faculdade, eu tenho 6 bacharelados, sou doutor em divindade, tenho um monte de títulos, sabe o que nunca precisou? Eu fazer a prova da primeira série de novo. A fazer a prova da segunda série de novo, fazer a prova da terceira série de novo. Todas as vezes que eu faço um curso, todas as vezes que eu voltei para uma instituição de ensino, aonde eu estava aprovado, eu só preciso apresentar a certificação de que eu já passei por aquele deserto e eu já fui aprovado. Aonde você foi aprovado, nunca mais você será aprovado outra vez. A menos que você abandone Deus e volte para o Egito. Por quê? Porque o deserto é para promoção. E aí a Bíblia vai dizer de glória em glória, de glória em glória. Só vou te revelar que entre uma glória e outra tem um deserto. Entre uma glória e outra tem um deserto. Entre uma glória e outra tem um deserto. Sai do Egito, passa o Mar Vermelho, entra no deserto. Sai do, Mar Vermelho, do deserto, entra no Jordão para entrar na terra prometida. Então, entre as águas, a libertação e a promoção, tem um deserto. Mas uma vez que você entrou para a terra prometida, nunca mais você vai para o Egito outra vez. Não precisa voltar para o deserto. Só que tem muita gente que está na prova, sendo preparado para ser aprovado. Sabe o que ele quer? Ah, mas no Egito tinha sepultura. No Egito tinha cebola. No Egito tinha peixe. Ah, a gente vai morrer aqui nesse deserto? Esses é os que vão perecer do deserto, porque eles são murmuradores. A seca, o deserto, é uma escola para quem é filho. A terra seca te ensina a depender do eterno. A terra seca te treina para as promessas de Deus. Quando elas se cumprirem, você vai estar pronto para vivê-las. O deserto é a terra que molda como você será um guerreiro no reino de Deus. Não corra da terra seca, não corra do deserto, não murmure nela, não abra sua boca, apenas adore, glorifica, faça como Miriam, crie uma canção de adoração ao Senhor, porque você vai ver o milagre acontecer. Plante onde Deus te colocou, obedeça, confie, mesmo que os olhos não consigam ver, está tudo sem esperança. Mas Deus falou, então fique naquilo que Deus falou. Está escrito? Está. Então viva o que está escrito, porque Deus fará você prosperar no deserto. Porque, como aconteceu com Isaac em Gênesis 26, aqueles que obedecem na seca colherão 100 vezes mais na estação certa, no tempo certo. Que esta palavra possa trazer renovo a você. Porque o Senhor é quem tem nos guiado. É o Senhor quem tem nos levado para esses desertos grandes, terríveis. É o Senhor que muitas vezes nos humilha.
nos prova. Afinal, para saber o que está no nosso coração. Deus te plantou aí onde você está? Tem propósito nisso. E Ele vai te fazer florescer. Não corra, não fuja desse deserto. Presta atenção. Eu tenho muita coisa para falar, mas aí a live vai ficar muito longa. Eu acho que nós podemos interromper aqui e voltar na outra quinta-feira. Por quê? Porque eu ainda tenho muito o que dizer para você. Mas muito mesmo. Então, se eu continuar agora, não há como a gente parar no próximo tópico. Então já tem 1 hora e meia que a gente está aqui. Eu vou voltar na próxima semana, na próxima quinta-feira, e mostrar a história bíblica e as provisões de Deus nos lugares improváveis, aonde só quem tem fé permanece. Então, às vezes, você está pensando assim: é o fim do meu matrimônio. Não. Use a fé. O que você está passando é um deserto. Você vai ver o improvável acontecer. Mas você precisa mudar o seu coração e mudar a sua fala quanto ao seu cônjuge, quanto ao seu relacionamento. Talvez você esteja passando uma situação de escassez financeira. Ei, Deus quer fazer o impossível, mas você precisa mudar o seu coração. Aceite a palavra, aceite a semente. Tenha um coração como uma terra boa e comece a fazer o que a Bíblia manda você fazer acerca da vida financeira. E assim serve para todas as áreas da nossa vida. Não deixe seu coração ser uma terra à beira do caminho, aonde você ouve, mas você deixa o inimigo roubar. Não deixe o seu coração ser uma terra entre espinhos. Os espinhos é o intelecto, é a sabedoria deste mundo, é a filosofia, é o coach, é a autoajuda. Isso tudo resiste à palavra, porque os espinhos resistem à palavra. Não deixe o seu coração ser uma terra petrificada, aonde tem pouca terra. A semente cai, ela até nasce, mas com poucos dias ela vem morrer. O deserto é para trabalhar você, para o seu coração se tornar uma terra boa. Uma terra decidida a obedecer 100% do que ouviu da palavra de Deus. 100% praticante da palavra, 100% prosperando em todas as áreas. Ninguém está fazendo, porque no deserto só os que amam a Deus permanecem. Por que não está todo mundo no mesmo nível? Porque tem gente que na hora do deserto ele corre para o Egito. Pastor, eu estou passando um deserto e não estou prosperando. Alguém está do meu lado fazendo tudo errado e está prosperando. Ele está prosperando porque ele está no Egito. Deus vai visitar o Egito. Deus vai corrigir o Egito. Calma. Haverá morte no Egito. Haverá planto no Egito. Quando a correção chegar no Egito, você vai descobrir que valeu a pena você ter ficado no deserto e não voltar para o Egito. Porque quando passar esse tempo de deserto, haverá uma promoção. E você vai poder perceber o quanto Deus cuidou do seu coração. Mas se você deixar de ouvir a palavra e começar a fazer como os egípcios fazem, isso é voltar para o Egito, a usar as leis deste mundo, deixar a verdade, deixar a justiça, deixar a honestidade, deixar a pureza, deixar a integridade e passar a viver no sistema do mundo. A Bíblia diz que o mundo passa,
e as suas concupiscências. Mas os que confiam no Senhor permanecerão. O pastor Maria, eu estou há muito tempo nesse deserto. Se você chegou agora nessa live, volta lá atrás, eu vou deixar ela gravada, tanto no YouTube quanto no Instagram. Volta lá atrás e começa a ouvir novamente o que eu falei aqui nessa tarde. Que você vai perceber que o que faz produzir aqui fora a 100 por um é o quanto a palavra produz aqui dentro. Se aqui dentro, no meu coração, a palavra encontra obediência 100%, aqui fora, tudo que eu fizer produz a 100 por um. Só esse segredo aqui pode mudar a sua história para sempre. Eu congreguei numa igreja que tinha mais de 500 membros, eu era o único que guardava o Shabat. Mas daqueles 500, não tem a metade de pé. Dos mais de 70, 100 obreiros que tinha naquela igreja, hoje não tem mais 20 ou 30 de pé. E eu que parecia o patinho feio, porque eu era zombado. O pastor dizia: você não come porco? Traz para mim que eu amo um torresminho. Morreu numa cadeira de roda. Deu vários AVC. E na hora de morrer, mandou me chamar. Podia até dar o nome dele aqui. Quem é da minha região sabe de que eu estou falando. E eu estou de pé. Eu não estou de pé porque eu não como porco. Eu estou de pé porque eu obedeço a palavra. Não é a comida que me deixou de pé. Porque se eu tivesse deixado de comer uma coisa, tinha que ser outra para que eu tinha que comer para ficar de pé. Não foi o que eu comi fisicamente, foi a palavra que eu aceitei. Eu guardei o Shabat por 11 anos escondido dentro da Assembleia de Deus. Porque se eu falasse que eu estava santificando o sétimo dia, eu ia ser disciplinado. Ei, aqueles homens que disciplinavam pessoas como eu naquela época, a maioria deles tem os filhos hoje nas drogas, no prostíbulo. Seus casamentos se destruíram. Suas vidas financeiras estão em um arraso. Eu não estou aqui para criticar. Eu estou aqui para te mostrar que a obediência é um deserto. Mas sem obediência, você vai para o deserto do mesmo jeito. E o que o senhor quer dizer, então? Que a diferença é que a obediência e a prática da palavra te promove no deserto. E a desobediência à palavra te destrói no deserto. O deserto é um lugar de promoção, mas para alguns é o lugar da sepultura. O deserto é onde Deus pode fazer o sobrenatural na sua vida. Mas o deserto pode ser aonde você duvida que Deus existe. É uma decisão sua. Então, não se esqueça, quando Deus te plantar no deserto, ainda há esperança de produzir. Ah, ninguém produz no deserto. Produz. Porque se um homem decidir que o seu coração não será uma terra desértica, tudo ao seu redor há de florescer. As obras das suas mãos vão florescer. As suas palavras vão florescer. Seu ministério vai florescer. Seu matrimônio vai florescer. Suas emoções vão florescer. Quando? Quando o meu coração for terra boa, que aceita a palavra 100%, tudo que eu produzir fora dará a 100 por um. Que Deus te abençoe. Convido você para conhecer, se você não conhece, o nosso discipulado financeiro. Se você gostou dessa live, a aula de hoje é 1000 vezes mais forte do que o que nós tratamos aqui no deserto. Nós vamos falar de tempo e vai mudar a vida de muitas pessoas. Por quê? Porque às vezes você entra no deserto e não sabe quando deve sair. Existe um tempo para sair. Existem situações, a Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Então, se você quiser, eu posso franquear para você uma oportunidade de você assistir uma aula.
Se você não gostar, nunca mais você volte. E se você quiser voltar, aí você paga para permanecer lá na aula. Não é engano, não. Eu cobro para fazer a aula. Mas, para você conhecer, eu permito você assistir uma. Tem uns aí que está malando, né? Está assistindo uma hoje, outra semana que vem, outra semana que vem. Não tem problema, você vai me pagar de qualquer jeito, porque você não come nada do que é meu sem me pagar. Por quê? Porque está escrito que tudo que o homem semear, ele vai colher. Então eu estou semeando, eu vou colher. E se você está semeando infidelidade, você também vai colher. Mas, olha aqui, eu vou fixar aqui no Instagram. A pastora Leila colocou aí. Esse é um link no WhatsApp para você assistir a aula de hoje, tá? Se você entrar nesse WhatsApp aí, não precisa me chamar no particular, que da agora eu vou preparar outra coisa, não tenho tempo nem de responder ninguém. Então, entra nesse grupo, lá você vai receber o link para assistir a aula hoje, gratuitamente para você conhecer, tá bom? Tá aí o link que a pastora Leila deixou. Eu estou até aguardando um pouquinho, eu creio que ela vai colocar aqui no YouTube também, e você vai poder conhecer, tá bom? Deus te abençoe. O material aqui, nós conseguimos, num, num total de um estudo que eu fiz com 23 páginas, nós conseguimos caminhar quatro. Então, nós temos 19 pontos ainda para tratar. Não vai dar conta de fazer numa hora, uma hora e meia. Então, na próxima quinta-feira, nós avançamos mais um pouco, observando a Bíblia, onde Deus trouxe provisões improváveis. Porque talvez você esteja vivendo em uma condição que aparentemente é improvável que isso mude. Eu recebo ligações, eu recebo mensagens de pais, de esposa, de marido, de filho, de irmãos, que ele acha impossível Deus mudar o quadro emocional de alguém, o quadro, às vezes físico, dependente de algum tipo de droga. Deixa eu dizer algo aqui antes de eu desligar. Tem pais que os filhos é que criaram o deserto para eles. Deus colocou um deserto no comportamento dos filhos para tratar com os pais. Tem pais, há poucos dias uma moça me chamou e disse: Pastor, eu nunca contei para minha filha que ela não é a primogênita, porque eu tive um aborto antes dela. Eu era solteira, eu me relacionei, engravidei e abortei. Depois eu me casei e eu nunca contei isso nem para o meu marido e nem para minha filha. E eu ouvi o senhor esses dias falar sobre tratar do passado, reparar o passado. Minha filha se formou, a vida inteira ela teve dificuldades. Ao ponto que eu fiz o resgate dela, sabendo que ela não é a primogênita. Porque ela diz: mãe, me resgata. Ela fez o resgate. E não para não falar a verdade. Depois do resgate, ao invés da filha avançar, a filha entrou numa depressão maior ainda, que agora, formada, desistiu do seu consultório, desistiu de tudo e quer morrer. Será, pastor, que tem alguma coisa a ver? Você foi fazendo uma mentira sobre a outra, uma mentira sobre a outra. E Deus está te apertando com a condição da sua filha. Quando mudar o coração, Deus pode mudar a sua filha. Não é uma oferta que você vai fazer. É a confissão que você precisa ter. Quando mudar o seu coração e Deus mudar a situação, aí você entrega a oferta. Porque a oferta não é para mudar a situação. A oferta é porque você mudou o coração, você dá a oferta. A oferta é uma assinatura.
Não é a oferta que faz o milagre. A oferta é testemunha de que houve um milagre. A oferta, e tem muitos pastores aí, e muito pastor perto de mim, que está com cachorrada ensinando que se você der isso, der aquilo, muda isso, muda aquilo. Você está mentindo e eu vou desmascarar você. Tem uns que eu já não estou suportando mais. Por quê? Porque eles falam, e por eles estar perto de mim, aí as pessoas vêm em mim, ah, mas fulano falou isso. Não existe oferta que mude nada. Você muda e dá a oferta. Deus faz e você dá a oferta. Porque Jesus manda dar a oferta depois do acontecido. E os pastores estão pedindo a oferta para acontecer. Então, se um pastor pedir uma oferta e não aconteceu o que você quer, ele tem que ser homem para devolver a oferta. Porque se você compra um produto e ele não oferece o resultado na hora de usar, o que você faz? Você devolve o produto e pega o pagamento. Porque se fosse a oferta que fizesse o milagre, você estava comprando o milagre. E a oferta não é para comprar. A oferta é para agradecer. Jesus curou 10 leprosos e só um voltou. E voltou para quê? Para agradecer. E o que Jesus disse? Vai levar a oferta. Porque quando você recebe o milagre, você leva uma oferta para o sacerdote. Isso é agradecimento. O que os sacerdotes estão fazendo hoje? Traz a oferta que vai acontecer tal coisa. Tem gente aí oferecendo resgate da primogenitura para mudar tudo na vida de uma pessoa. Ei, pode mudar tudo, mas a oferta não é para isso. A oferta é apenas para devolver o estado da pessoa. E gente que aprendeu aqui na minha casa. Está ensinando errado por aí. Eu já não estou suportando mais. A qualquer hora eu vou desmascarar a gente. Eu não tenho problema de perder sua amizade. Eu não posso perder a amizade de Deus. Eu não tenho nada que agradar a você. Eu tenho a quem agradar. Na terra só tem uma mulher que eu preciso agradar, que é a minha. Nem minhas filhas eu não tenho obrigação de agradar. Eu agrado a minha mulher. E espiritualmente, eu tenho uma pessoa a quem eu devo agradar: a Deus. Mas ninguém. Ninguém está acima da minha aliança com Deus. E isso é o que faz você ser promovido no deserto. Porque toda pessoa que começa a agradar todo mundo vai para o deserto e não sai. Eu não sou um pastor bonzinho. Pastor bonzinho fala tudo que as pessoas querem ouvir. Mas um bom pastor fala o que deve falar. E o que se deve falar é o que o povo precisa ouvir. Então você deve escolher se você vai ser agradado e permanecer no deserto, ou você vai desagradar o mundo e sair desse deserto. Porque no dia que os homens resolveram agradar a Deus, eles saíram do Egito. E quando eles desagradaram a Deus, eles foram levados para o Egito. Mas não tem só o Egito. Tem a Babilônia, tem os assírios, tem os romanos, tem os gregos. Tem muito lugar para onde você ir. Nós tratamos apenas de não voltar para o Egito. E quando Deus tem que ir buscar você lá na Babilônia? Porque o deserto, que quer levar você de volta para o Egito, está muito na área visível. Mas quando uma pessoa se torna obe é, é, dura cerviz, obstinado, Deus leva ele para a Babilônia. Porque quando ele decide não adorar a Deus aqui, em Jerusalém, que é aqui, ele vai lá se curvar diante da imagem. Ei, tem pastor voltando para a Igreja Católica aí. Sabe o que é isso? O deserto que ele está passando vai levar ele para a Babilônia. Que Deus te abençoe. Até a semana que vem ou até hoje à noite. Bispo, como faz para caminhar debaixo da sua cobertura? Ei, que pergunta difícil, hein, menino? Não vou responder aqui publicamente, não, tá? Isso aqui é uma pergunta muito séria
E você só deve fazer uma pergunta dessa se Deus já falou no seu coração. Então eu não tenho essa resposta aqui publicamente, não. E pastor nenhum não tem. Você deve estar aonde Deus quer que você esteja e servindo aonde Deus quer que você sirva. Pastor, aqui não tem. Há outros meios de você encontrar. O que você não pode é ficar num lugar aonde os próprios líderes lutam contra Deus. Mas se você ficar aonde os homens amam a Deus, aí você está no lugar certo. E pode ser até não necessariamente na mesma geografia. Não é a geografia que faz, é o coração. Tá bom? Deus abençoe. Vou encerrar aqui a gravação de ambas as